Olá, meu irmão, minha irmã, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu queria compartilhar com vocês algo técnico. Eu queria compartilhar uma estratégia que eu uso para fazer os meus estudos a respeito, às vezes, de temas controvertidos na Bíblia, de algum assunto que eu não concorde com o que, às vezes, alguém ensina ou alguma explanação sobre a Bíblia que alguém faz, que me soa como não condizente com o que eu tenho aprendido. Eu procuro ir ao máximo possível no sentido da palavra ali no original, seja no grego, seja no hebraico. Então, eu vou mostrar para você uma ferramenta na internet que te permite fazer estudos aprofundados de grego, de hebraico, né? É claro, o transliterado, né? Mesmo sem você ter estudado grego, estudado hebraico. Porque mesmo tendo estudado na faculdade de teologia, você precisa concordar comigo que o que você aprende de grego e hebraico não é suficiente para você pegar uma Então, por quê? Só para te contextualizar, porque esse específico que eu estou estudando agora, que é sobre a fé e que eu queria já há algum tempo voltar e fazer essa análise aprofundada de todas as vezes em que a palavra é relacionada à fé. Naquele texto de Romanos, capítulo 10, versículo 17, quando é dito que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, eu vou colocar para vocês aqui na tela. Essa ferramenta está no site bibliaonline.net. Ele vai te reconduzir para pesquisa.biblia.com.br. Então, aqui eu venho em avançado, né? Dentro de avançado, por exemplo, se a minha questão é com Romanos capítulo 10, versículo 17, eu venho aqui e eu vou colocar eu vou marcar nesse qual versão da Bíblia eu quero, eu vou marcar aqui essa King James. A propósito, aqui se você quiser comparar várias versões, por exemplo, aqui em português, todas essas que estão com o símbolo aqui da bandeira do Brasil, se você marcar e escolher um determinado texto da Bíblia, ele vai trazer esse mesmo texto em várias versões para você comparar, inclusive em outras línguas, se for o caso. Mas aqui então vou fazer esse pedido para essa King James with Strongs. Essa versão aqui é a versão que vai me permitir fazer os links a cada palavra com o hebraico ou com o grego transliterado. E aqui então eu vou selecionar, eu quero lá a carta aos Romanos, o capítulo 10, né? E aqui o versículo 17. E peço para pesquisar. Então ele vai me trazer esse texto nessa versão dessa Bíblia aqui que tem, ela é em inglês, a King James, e tem esses links aqui a cada palavra. Olha que acima de cada palavra ele traz um número, ó. Acima de fé, acima do vir, acima do ouvir, acima do ouvir. Né? Você vê que é o mesmo código aqui, ó, G189 no hearing e aqui o G189 do hearing de novo. Não esquenta aí com minhas pronúncias de inglês terríveis, a ideia aqui não é essa, como falei, basta um inglês bem básico, né? Isso só confirma o que eu estou falando. E aqui então a palavra word, né? E aqui com um determinado código. Quando eu clico aqui nessa palavra, ele vai me abrir esse quadrado, ó, dizendo, essa tela, essa janela, dizendo aqui no original, qual era a palavra aqui no original. Vai me dizer que essa palavra grega que eu não consigo sequer ler, né? Óbvio, porque não tenho conhecimento nenhum de grego e nem de hebraico. Mas ele traz aqui um transliterado que, pelo menos de uma forma portuguesada, então eu tenho como ler, como sendo aqui um rema, né? Ele me dá a definição dela aqui, né? Mas, claro, em inglês. E aqui a origem dela, aqui o uso, quais são normalmente as palavras na Bíblia que são traduzidas aqui, quando aparece rema, às vezes é traduzida como evil, às vezes como nothing, às vezes como saying,
e às vezes como word. Então nem sempre é apenas word que tem lá. E aqui a classificação, né, como um nome. Eu tenho aqui, então, em outros momentos, mas eu vou já adiantar. Não, então, beleza. Já vimos aqui essa palavra. Só que o que acontece então? Eu já sei que essa palavra aqui, nesse texto de Romanos 10, 17, a palavra original que foi utilizada aqui foi rema, né? No grego transliterado. Mas eu não sei se todas as vezes na Bíblia que aparece a palavra palavra, se é essa mesma rema. Para eu saber o que eu vou fazer, eu vou pedir aqui, nessa pesquisa, eu vou marcar aqui essa lateral toda o Novo Testamento, porque aqui me interessa apenas no contexto do Novo Testamento, essa palavra em grego usada. E eu vou fazer aqui uma pesquisa então e pedir pela palavra word. Então ele fez a pesquisa para mim aqui, né? E me traz aqui em Mateus essa quantidade de textos em que a palavra word apareceu, né? Como falei, vai ter que ter uma noção muito básica de inglês mesmo, uma bem fraca como a minha. E ele disse que no total aqui apareceram 1583. A rigor é para ele me trazer esse resultado aqui só do Novo Testamento, mas ele acabou trazendo aqui na Bíblia toda, olha, tá vendo? Ele trouxe o termo palavra, ele vai trazer aqui então também em hebraico, né, no Velho Testamento e tal. Mas eu tenho como ir a partir daqui, eu sei que em Mateus tem 28 casos, em Marcos tem 21, em Lucas tem 37, aqui em João eu tenho 40. Então, mas eu posso, então, um por um, é simples, mas não é fácil, é um trabalho muito, depende da quantidade, como aqui, que é uma palavra que aparece muitas vezes. Se você vai trabalhar uma palavra que aparece poucas vezes, o trabalho é mais fácil, né? Mas continua sendo um trabalho simples, relativamente simples, mesmo quando tem muitas palavras. Então aqui, Mateus, por exemplo, a palavra que foi usada aqui, eu quero saber aqui, quando ele usou word again, que palavra que ele usou aqui. Eu clico e vai dizer, olha, tá vendo que aqui foi uma palavra que não tem nada a ver aqui com, com o rema e nem com o logos, né? O que eu, em princípio, tenho que fazer para fazer uma análise realmente que a gente possa dizer de uma interpretação com método científico. Eu vou precisar pegar isso daqui, né? Esse texto aqui, Mateus 2, 8, e eu vou ter que trazer ele essa palavra aqui e dizer quais as vezes que apareceram essa palavra aqui. Vou ter que pegar esse outro também aqui, que já é uma outra palavra no versículo 13, olha, que aparece, e eu vou ter que também, transliterar de pó, e vou ter que também mostrar quantas vezes apareceu com essa palavra. Igual eu estou fazendo aqui nesse arquivo, olha. Tá vendo? Eu estou colocando aqui, ó, com a palavra rema, eu vou trazendo todas as vezes em que ela apareceu aqui, ó, em tal texto, em tal texto, aqui ainda estou fazendo. Aqui com a palavra logos, todas as vezes em que aparece no Novo Testamento, mais de 300 vezes lá, né? E vê com vários sentidos, sentido de declaração, de pergunta, né? De palavra mesmo, de razão, de motivo, no sentido de comunicação, nesse aqui, no sentido de mandamento, no sentido de história ou de relato. E aqui então, um por um, vou mostrando. Aqui o texto Mateus 13, 19, né? Esse trecho aqui que tem a palavra, ele está aqui nessa versão e tal. Então, fazendo uma classificação de todas as vezes em que no original a palavra word foi traduzida como word, ou como palavra, mas que no original do grego foi tal palavra, quando foi logos, quando foi rema, quando foi tal outra. É um começo para realmente a gente poder chegar eventualmente a alguma conclusão. Porque de duas uma, ou a gente vai chegar à conclusão de que não, ou se foi utilizado na Bíblia, ou no Novo Testamento, ou numa carta específica de Paulo, essa palavra foi usada indiscriminadamente, ora ele usava logos, ora ele usava rema, mas os sentidos se confundem, então não dá para a gente chegar a conclusão nenhuma. Ou a gente diz assim, olha, todas as vezes que ele usou rema, nós percebemos pelo contexto que tinha tal sentido.
todas as vezes que ele usou a palavra logos, pelo contexto nós percebemos que ele tinha tal sentido. E aí sim a gente pode fazer alguma afirmação mais categórica. Então aqui, no terceiro que a gente vê aqui já em Mateus capítulo 4, já é um dos que a gente vai especificamente pesquisar. Ó. Quando eu clico aqui, a palavra que aparece já é então rema. Como ele me aparece o rema, eu quero saber então todos os outros locais na Bíblia onde apareceu a palavra rema. Então eu clico aqui em cima desse código, dessa hashtag 448seg, dessa tag, ele vai então me trazer, esse é um código internacional para esses links que se faz nas diversas línguas para o grego ou para o hebraico, né? É uma maneira de se conseguir fazer essa pesquisa. Então ele me traz aqui, olha, aqui eu já te digo o seguinte, não é só isso. Você vê que aqui eu rolo a página e ele não traz mais nada, termina em Lucas, mas é que ele está com um problema aqui no site que eu não sei o que é. Ó, então você vai clicar em pesquisar de novo, na verdade, aqui, ó. Você vai clicar em pesquisar com o código selecionado aqui, ó. E aí então ele vai trazer com esse código, você vê que como o código é um código próprio do hebraico, do grego, então ele, mesmo que está selecionado toda a Bíblia, ele vai trazer para mim só a partir de Mateus. E ele achou então o quê? 67 vezes em que a palavra utilizada foi, no original, era o rema. Eu vou aqui direto só para mostrar, aliás, ainda não. Então a próxima que que eu vou voltar aqui, para a gente voltar naquela lista geral, onde ele, aqui, onde a gente pesquisou pela palavra word, né? Word. Então aqui no capítulo 8, o quarto versículo que aparece, se eu clico aqui, ó, nesse código, já é o logos. Então aqui eu já tenho também aqui a definição, aqui para logos, as palavras que normalmente são traduzidas e tal. Precisar de clicar aqui e de pegar todos os versículos na Bíblia também aqui em que aparece a palavra logos. E aqui mais uma vez, ó, por causa desse problema que está tendo, quando eu clico, ele não aparece tudo, tá vendo? Porque tem mais de 300 casos. Aí eu vou ter que vir aqui, ó, e apertar aqui de novo em pesquisar, já com o código G3056 selecionado, que é o código da palavra, ou da Strong Logos. Aí você vê 316 aqui no Novo Testamento que ele encontrou só da palavra Logos, e nós tínhamos 67 da palavra rema, ou seja, versículo por versículo aqui, né? Mas nisso eu eu só vou usar como um exemplo para poder terminar aqui, algo que é um indício de que, de fato, esse logos e esse rema pode ser usado com essa distinção que me disseram uma vez e que para mim fez bastante sentido com a minha própria experiência. Qual é esse indício? Eu vou usar dois versículos apenas aqui para mostrar. Um deles, um com a palavra logos e outro com a palavra rema. Então, eu vou pegar aqui, por Lucas capítulo 8, versículo 21, ó, que diz, And he answered and said, my mother and my this which hear the word of God. Então Jesus falou, né? Minha mãe e meu pai são aqueles que ouvem a palavra de Deus, the word of God, and do it, e a obedecem. Então aqui a palavra de Deus, aqui o termo palavra de Deus, o palavra aqui está no sentido genérico. Está no sentido aqui, ó, logos, né? Palavra de Deus num sentido genérico. Então eu poderia dizer que a palavra de Deus pode ser assim aqui, isso aqui está sendo orientado, o que está sendo dito, né, o que está sendo ensinado, e era o que Jesus estava fazendo. Quando eu pego aqui Mateus 26, que é um dos textos então lá em rema que faz bastante sentido. Aqui, lá no versículo 75. Aqui, então, and Peter remember the word, né? A palavra aqui. Então, Pedro se lembrou
aquele momento lá quando Pedro nega Jesus, né? Então ele se lembra da palavra, né, de Jesus. A palavra, lá estava a palavra de Deus, aqui a palavra de Jesus. Então lá a palavra estava como logos, que seria, segundo essa tese levantada que eu estou procurando para confirmar, seria uma palavra de Deus mais geral. Quando é usado palavra de Deus ali seria um sentido mais geral. E aqui o rema seria uma palavra mais específica. E aqui a palavra de Jesus, quando Pedro lembra da palavra de Jesus, que disse para ele que antes que o galo cantasse, que ele iria negar Jesus por 3 vezes, aquilo foi uma palavra de Deus específica para Pedro numa situação específica. Então, se eu clicar aqui e a palavra word aqui for logos, significa o quê? Que essa tese é furada. E que há indiscriminadamente é usado o logos e o rema. Mas se eu clico, como de fato aqui a palavra aqui é rema, isso confirma, e portanto é um indício, de que realmente há essa distinção da Bíblia. A palavra rema é usada para uma palavra específica num contexto e num momento específico. É um indício, né? Óbvio, são quase 400 versículos que eu vou precisar analisar e estou analisando um por um. Eu peguei esses dois só para você ver, porque até agora, pelos que eu vi, realmente isso se confirma. Em se confirmando, então eu vou depois fazer um vídeo a respeito disso, dessa distinção que é bastante relevante.